Hoje nós vamos falar sobre PCP. Olha que felicidade, coisa mais boa. Demorou, mas chegou. Mas era muito importante que nós falássemos das outras áreas, né? Antes, falássemos dos outros temas antes, vocês vão entender por quê. Não adiantaria nada eu chegar aqui numa primeira aula e falar com vocês um monte sobre PCP e deixar com que a base não estivesse pronta, né? Não estivesse feita. E eu vou começar contando para vocês que eu não comecei, né, na área de PCP. O PCP ele acabou sendo uma necessidade quase que intrínseca aos processos de consultoria que eu comecei a fazer. Não foi intencional, acabou que foi acontecendo ao longo do tempo, e quando eu me dei conta, alguns anos depois, né, com um pouco mais de maturidade de processo, depois que eu fiz a minha pós-graduação também em processos industriais, é que eu vi mais a fundo o PCP, que na grade da engenharia de alimentos nós não temos uma matéria específica, a não ser que tenha mudado, né, Flávia? Depois você nos conta aqui se mudou a grade para ter a matéria de PCP na engenharia de alimentos, mas até então não tinha. E eu fui aprendendo isso com a necessidade do dia a dia, porque quando você está na linha de frente da indústria, é muito natural que a falta das informações ou a conexão entre as informações de produção, de qualidade, compras, comercial, área de processos, elas precisam estar interligadas. Se elas não estiverem interligadas, as falhas são muito maiores e os prejuízos muito maiores. Então, para suprir isso, eu acabei implantando que as etapas do PCP, mas muito naturalmente, sem nenhuma pretensão. Depois de muitos anos, eu comecei a enxergar que o que eu estava fazendo era implantar nas pequenas empresas um caminho de construção para estabelecer um planejamento e controle de produção. Flávia, só me atualizando, a engenharia de alimentos continua sem PCP na matéria? Olha, eu acho que não tem mesmo alguma coisa, até porque, né, só que o meu é de laticínios mesmo, né, não tô na engenharia. Mas não é a mesma Júnior? Não, é outra empresa. Uhum. Aqui na UFV a gente tem as empresas separadas para cada curso mesmo, embora algumas tenham juntas, né. E o que a gente tem, até porque nessas áreas, assim, as matérias são para os 2 cursos mesmo, né, independente. E o que a gente tem mais é só do controle mesmo de produção, aquele com cuidado, de desperdício. Agora, essa integração, como você acabou de falar, de planejamento, compras, realmente a gente não tem. É muito separado. A gente quer alguma coisa de administração, né, com alguém de administração, entra com a questão do alimento, algo muito superficial. Essa integração mesmo, essa ligação, não vi também não. E é interessante você abordar isso, porque independente de se a indústria é de alimentos, de calçados, de componentes químicos, enfim, qualquer tipo de indústria, ela necessariamente vai precisar integrar a sua área produtiva com a área de compras, com a área comercial, com a área de tecnologia. Então, se a gente trabalha com itens que são feitos sob medida, por exemplo, todas essas áreas precisam estar integradas para que a entrega do produto seja feita no tempo certo, na quantidade certa, com o menor uso de recursos possível. Né? Então, o sentido de haver uma inteligência da produção é muito de que a gente mantenha essas informações alinhadas em todos os setores, e à medida que a pequena indústria deixa de ser pequena e passa a ser maior, né, ela vai sofrendo as dores de problemas de comunicação. Porque vamos pensar, na pequena indústria, a gente geralmente tem uma pessoa fazendo 3, 4 funções. Então, ela é o comprador, ela é o financeiro, ela é o comercial, e tem mais uma pessoa que é a produção. Então, fica mais fácil uma pessoa que cuida de 3 áreas comunicar com outra pessoa que cuida de produção, qualidade, por exemplo, e expedição.
Então fica muito mais fácil duas pessoas conversarem sobre tudo que acontece, desde o produto da matéria-prima entrar até o produto acabado chegar ao cliente. Então é muito mais simples duas pessoas conversando entre si. À medida que a empresa cresce, aí eu começo a ter um setor só de compras, um setor só de produção, um setor só de logística e expedição, outro para comercial, e aí nós estamos falando de mais pessoas envolvidas no processo. É aí que a coisa começa a perder o controle, né? E a necessidade de um PCP, de uma área que congrega, né? Que converge essas informações, é sempre muito importante. E muitas vezes você não chega numa empresa falando assim, você precisa de um PCP, até porque a sigla, como vocês devem ter visto lá nos stories que eu publiquei, se não me engano, ontem, até a sigla é muito confusa, né? As pessoas ainda não sabem exatamente o que é a sigla. Nós tivemos lá quase meio a meio, não acertando o que é controle de produção. Colocaram como controle de processo. E aí tem uma diferença significativa, porque o controle da produção é eu saber o quanto eu produzi, o quanto estava previsto para ser produzido e o quanto de fato foi produzido. Controle de processo é outra coisa, né? Nós vamos controlar parâmetros, que é o que eu expliquei lá na aula de produção sobre parâmetros de processo. Exatamente, é isso que a gente mais tem aqui, matéria sobre parâmetro de processo. Exatamente. Ok, nada, não tem problema nenhum, porque nós estamos formando pessoas tecnicamente, né? Na faculdade, na universidade, forma-se técnicos, pessoas que são especialistas em laticínios, especialistas em indústria de alimentos, enfim. E aí dentro da especialidade de engenharia de alimentos, por exemplo, você pode ir só para a área de panificação, só para a área de carne, só para a área de laticínios, ainda tem uma subnicha ainda mais, né? Se você vai para a indústria química, tem uma infinidade de produtos e processos que você pode subnichar também. Mas, mesmo assim, mesmo com essa característica de nicho e subnicho, independente disso, a meu ver, qualquer formação que possa vir a ser em escala industrial, né? Então vamos pensar, se a gente faz uma engenharia de alimentos que é em escala industrial, engenharia química em escala industrial, o engenheiro mecânico que atua em indústria, né, siderúrgica, metalúrgica, enfim. Você tem o engenheiro eletricista da engenharia elétrica, também pode atuar em grandes empresas, principalmente da área técnica deles, né? Então, para mim, seria muito importante, eu enxergo como uma oportunidade que a gente tem aí de profissionalizar os engenheiros em função de ter um planejamento e controle de produção. Não somente o engenheiro de produção, porque o engenheiro de produção ele acaba saindo na frente nessa questão. Eles veem, né, o planejamento de produção na faculdade. Apesar de que o que eles veem, na profundidade que eles veem, talvez não seja o suficiente para aplicação na indústria. Mas eles também não chegam como a gente, né? Sem saber do que se trata. Se a gente não buscar aí uma especialização, cursos, enfim, a gente não vai descobrir nunca o que é. A menos que a gente precise na prática, como foi o meu caso, né? Eu acabei sentindo essa necessidade de saber convergir essas informações. A consultoria me fez muito pensar dessa forma, né? Porque atuar como consultor, eu sempre tinha que entender onde que estava o problema da produção, mas aonde ele afetava. Então, eu tinha um problema de produção que afetava o financeiro, ou que afetava a etapa de compras, ou que afetava a expedição. Então, eu tinha que ter um entendimento das consequências daquela minha atuação. E aí, nisso, acabou me levando naturalmente para o caminho do PCP, porque de fato, a área da produção que converge todas essas informações, né, das áreas que a gente tem aí no entorno da produção.
E sem falar mesmo do dia a dia entre manutenção, produção e qualidade, né? Que eles têm que andar completamente de mão dadas, quase irmãos siameses, né? Não podem se dar o luxo de andar separadamente. Mas fora esses três, a gente ainda tem um universo aí de áreas que precisam ter essa convergência com a área de produção. Certo? Entendido qual foi o caminho, como que isso é importante, que oportunidades que a gente tem de ganhar conhecimento nesse ramo que é bem amplo, né? Antônio, já vamos dar os exemplos, né? Antônio, como que é aí na sua indústria? Conta para nós. Aline, tem uma pessoa só fazendo tudo ainda? Tem, assim, tá bem no começo mesmo, a gente tá, igual eu disse anteriormente, a gente começou igual tava, mas a gente tá vindo melhorando, a gente tá vindo aprendendo, tem o pessoal até da empresa Prodap que fornece núcleo pra gente lá, eles estão dando consultorias, estão como parceiros mesmo, que a gente precisa muito de parceiros, eu acho. Que vão agregar valores a gente. Não é só vender o produto pra gente, a gente escolhe quem faz um diferencial. Às vezes o produto pode sair até mais caro, mas a gente visa um diferencial que é a prestação de serviço. Exatamente. Também. Então, assim... A experiência, né? Não é só o produto, é o produto mais o serviço que torna a experiência melhor. Isso. Então, assim, a gente vem trabalhando a passos curtos para poder pegar cada etapa, para poder aprender com ela e fixar ela também, porque não é só fazer e esquecer como que faz. Então, assim, eu creio que vai chegar daqui um ano e meio, pode ser que a gente já tenha essa pessoa de PCP para trabalhar junto com a gente. E eu te digo, Antônio, que você vai enxergar essa necessidade bem rápido, e é o que faz hoje a diferença de atuação. A gente fez isso lá recentemente lá na fábrica que a Eduarda trabalha, né? Eduarda, Wellington, que de fato é o que nos ajuda a fazer um aproveitamento melhor dos recursos. Seja o recurso pessoas, seja o recurso tempo, seja o recurso material. De modo geral, a gente explora todos os recursos até falar assim, não, esse aqui nós já fomos até o limite dele, ao máximo mesmo de aproveitamento, não tem por onde mais aproveitar. Aí a gente entende que já fez o papel do PCP naquele ponto ali. Sim, e o que eu acho mais engraçado ali é porque a gente começou com 3 pessoas na produção e uma pessoa, e o meu sócio, que é o meu primo, que trabalha mais no administrativo e compras, lá. Então, assim, aí a gente falou, não, dá pra gente chegar até tantas toneladas com esse tipo de pessoal. Só que a gente hoje está produzindo 250 toneladas por mês e precisou de contratar mais 2 pessoas, vai precisar de contratar mais uma pessoa para o escritório. Então, assim, tudo que a gente está planejando, a gente está visando um tempo maior de execução de tudo e está caindo pela metade ou menos que isso para a gente poder fazer as coisas. Ou seja, está indo tudo muito rápido. Muito rápido. Mas tudo dentro do esperado mais à frente. Só que está acontecendo tudo mais rápido. O tempo para você está mais acelerado, né? Você planejou que ia ter mais 3, 4 funcionários daqui a um ano, mas esse um ano chegou em 3 meses. Isso. Mas aqui não é uma exclusividade sua não, tá? A indústria de alimentos, de modo geral, ela tem experimentado um crescimento, principalmente porque a gente viu aí na pandemia, né, que os supermercados tiveram recordes de vendas, né? A gente sabe que, na verdade, teve época aí que o supermercado era o único lugar que a gente podia ir ainda, né? Então, os produtos que são específicos de supermercado, de mercado, a gente percebe essa alta mesmo. Então, isso acabou sendo muito comum, né? As mudanças e as transformações, elas estão mais rápidas do que a gente imaginava. Isso eu consigo ver de cá também com muita clareza, sabe, Antônio? Tá bem nesse nível mesmo. Não, sim. Eu vou projetar aqui para vocês o material que eu preparei, só para a gente ir seguindo ele aqui.
Então, como eu disse aqui, né, o objetivo do PPCP. Então, vamos esclarecer a sigla primeiro, né? Planejamento, programação. E aí, por que planejamento e programação e qual é a diferença dos dois? O planejamento, ele está mais na esfera estratégica. Quando a gente faz um planejamento semestral, de volumes, né, de venda, um planejamento trimestral, então ele está vislumbrando a longo prazo. Mas o que implica eu vislumbrar a longo prazo? Estou agarrando aqui do Cebolinha. Você vai enxergar, por exemplo, eu preciso vender X toneladas a mais no próximo semestre. Então, o Antônio está dizendo aqui que ele está vendendo 250 toneladas. Ele quer passar para 300 toneladas daqui a 6 meses. Para ele fazer isso, ele está planejando contratar mais 2 pessoas. Foi mais ou menos que a gente deu um exemplo ali atrás. Nesses 6 meses, ele espera fazer o acréscimo de 50 toneladas no volume para ele fazer a contratação de 2 pessoas. O que a gente comentava às vezes ele está chegando nas 50 toneladas antes desses 6 meses. Ele está atingindo com 2, 3, e aí ele está tendo que sacar a estratégia de contratação de pessoas antes do previsto. Mas concorda que você previu, né, nesse caso, Antônio, você fez uma previsão estimada no volume, não no tempo? Você estimou o volume, mas você deu um tempo para esse volume acontecer. Isso, né? Isso. Aí o volume chegou antes, você necessariamente teve que colocar a estratégia para funcionar antes. Isso, porque tudo a gente tem uma visão da onde quer chegar, o ponto, lá no final a gente já tem um ponto, a gente só não sabe o quanto de tempo vai demorar. Quanto tempo vai demorar, exatamente. E aí, assim, vamos pensar numa outra condição. Imagine você que, para você crescer as 300 toneladas, você precisa, e aí, assim, comercialmente falando, você enxerga que é possível vender as 300 toneladas. Isso. Só que para você chegar às 300 toneladas, vamos imaginar que você precisasse fazer um investimento, sei lá, você vende produto em sacarias, vamos imaginar que você precise comprar uma embaladora para aumentar para 300 toneladas. Porque lá na aula 2, a gente aprendeu que a linha de produção tem gargalo, né? Então, pode ser que no seu gargalo ali você já chegou nos 250 toneladas mês, e aí você precisa trazer para 300 toneladas e isso requer um investimento. Certo? Sim. Aí, beleza, você foi lá e previu assim, olha, para eu chegar a 300 toneladas eu preciso fazer tal investimento. Se for uma realidade de curtíssimo prazo, ou de curto prazo, né, que não dá tempo nem de adquirir um equipamento para suprir essa necessidade, você vai ter que traçar uma outra estratégia. Seja acúmulo de estoque, sei lá, locação de espaço de fabricação em outra indústria, enfim, você vai ter que traçar uma estratégia. Uhum. E aí essa estratégia que a gente trata no planejamento. Né? Se vai dar tempo de comprar um equipamento, ele chegar, você startar e depois crescer o volume, se você vai ter que fazer uma locação de horas, né, para produzir em outro moinho, ou se você vai conseguir fazer um estoque a ponto de armazenar e vender isso ao longo do mês. Então, independente da sua decisão, você precisa ter uma estratégia para conseguir atender o mercado com as 300 toneladas. Então, Sim. Isso é planejamento. Isso, Aline, quando a gente pegou a fábrica, a gente rodou, viu funcionando e tudo, e assim, de cara a gente já viu, a gente vai ter que colocar um misturador maior, a gente vai ter que trocar o moinho, porque o motor do moinho, colocar um de mais cavalaria, para moer mais milho, para fazer mais fubá, porque o fubá é essencial para fazer a ração. E daqui um tempo a gente vai ter que comprar mais um silo. O misturador e o moinho e o motor já foi feito. A próxima etapa é trocar o moinho. Assim, tudo a gente já tem a ideia do que tem que ser feito. Uhum. Agora é só de acordo com o tempo mesmo. E aí esse planejamento que você fez foi em função de algo que você já tinha traçado como meta de atingimento lá do comercial, de vendas do comercial. Daquilo que vocês já estavam planejando de vendas em reais
e depois foi traduzida para toneladas de produto, certo? Isso, porque vamos supor, hoje a fábrica, para mim pagar a conta dela, da fábrica, se pagar em si tudo, eu preciso vender 200 mil reais por mês. Uhum. Então, no mínimo que eu tenho que vender por mês é 200 mil reais. Uhum. Então, o meu planejamento é em cima de 200 mil reais. Só que eu quero vender 400, eu quero vender 500, mas tudo tem um fator limitante. Uhum. E é com base nesses fatores limitantes que a gente precisa traçar a estratégia que vai favorecer não somente o seu atingimento de ponto de equilíbrio, que é esse valor que você já mencionou, mas também para você ter lucro, né? Porque não faz sentido nenhum você movimentar tanto dinheiro e tantos recursos, tanto esforço para não ter lucro no final das contas. Isso é verdade. Né? Então, assim, às vezes a gente costuma conversar com alguns analistas e alguns gestores, inclusive, e eles se espantam quando eu falo isso. Gente, empresa não foi feita para outra coisa senão dar lucro. Parece besta falar isso, né? Parece bobo falar isso, mas tem gente que não tem essa dimensão. Então, a não ser que fosse uma repartição pública, fora isso, toda empresa foi fundada para gerar lucro. Se ela não estiver gerando lucro e ela não tiver essa perspectiva, pelo menos a médio e longo prazo, ela não tem razão de ser. Eu falo que fecha as portas facinho, né? Fecha as portas, deixa de dar emprego, muitas famílias vão ficar desamparadas, inclusive a do dono, né? Então a gente tem que ter essa consciência de que não é filantropia, precisa ser viável, né? E aí, então falamos de planejamento, programação. A programação, ela é, de fato, a gente pegar a demanda existente, seja ela pela previsão feita que o comercial passa, né, para as informações, seja uma demanda real já posta, né, uma venda já realizada. Então a gente pega ou essa demanda ou essa venda já realizada e faz a programação da produção. O que é programar? Segunda-feira eu vou fazer item A, terça-feira eu vou fazer item B, ou então de manhã eu vou fazer o item A, de tarde eu vou fazer o item B, na linha de produção X eu vou fazer o produto Y, e aí é você fazer o quebra-cabeça mesmo, é como se fosse um agendamento do que produzir em cada processo e em cada linha de produção. E aí você faz programações mensais, semanais até diárias, né? Então você desdobra essa informação desde a mensal, que aí você pode tomar como base o planejamento mensal do comercial. Geralmente o comercial já tem um plano de metas aí para atingir, né, ao longo dos meses. Isso vai sendo corrigido ao longo dos meses, né? Corrige-se a rota aí de acordo com o desempenho. E aí, à medida que há essa edição, essas correções de rota, a gente também, como PCP, acompanha essa mudança de rota, ou essa aumento ou redução das metas e das previsões de venda, de acordo com o que o comercial sinaliza. Por isso que é muitíssimo importante a gente andar assim, bem ao lado do comercial, para a gente entender todos os movimentos que estão acontecendo. É muito importante, e às vezes a gente nem imagina, né? E eu acabei tomando consciência disso também ao longo do processo. O quanto é importante a gente andar, por exemplo, com a área de marketing. A Elisângela, que estava assistindo aqui na live, que trabalha conosco lá na Diviníssimo, e ela também é da área de marketing nossa lá da Diviníssimo, o quanto a gente faz uma interface de trabalho para eu entender quais ações que o marketing já está planejando que podem impactar em aumento de volume de alguma venda de algum produto. Então, à medida que tem uma ação, necessariamente ela vai impactar na minha programação de produção. Porque se vende mais ou vende menos um produto, eu preciso estar preparado para que esse produto esteja disponível para o mercado. Então, nós vamos fazer uma campanha de um produto. Vamos pensar assim, vamos fazer campanha de coxinha, né? E aí, no mês que eu estou fazendo campanha de coxinha, eu preciso estar com o estoque de coxinha bem abastecido.
porque senão eu vou passar vergonha, né? A gente faz uma campanha bonita para colocar no mercado, depois a gente passa vergonha porque não tem coxinha. Então não pode fazer, né, sem esse combinado aí entre as áreas. A mesma coisa, o comercial vai fazer alguma ação, né, de bonificação, fazer alguma ação mais agressiva de venda. Se não tiver combinado com a equipe de produção, né, se o PCP não tiver alinhado, a gente pode incorrer em 2 erros. Primeiro, vender um produto que não tem estoque suficiente para abastecer o mercado. E segundo, vender um produto que tem uma margem que não necessariamente nos permitiria fazer descontos, bonificações, né, e algumas ações que são mais agressivas em termos de ganho de mercado, por exemplo. Então, se não tiver alinhado, a gente começa a fazer ações que ao invés de dar certo, dá muito errado, né? Então, vamos pensar em outra área. Você está aí na área de rações, né, Antônio? Não sei se você... Não me lembro se você trabalha ração PET, mas se você vai fazer alguma... Trabalha ração PET? Não. Ração PET vamos imaginar... de ração, porque é muito complexo. A PET é quase que um alimento infantil, né? De tão delicado. Mas você vai vender... De equinos você vende? Vendemos. E aí imagina que você está fazendo aí um trabalho de visitação às fazendas ou aras, enfim, e quer, né, fomentar a venda desse material, dessa ração, e você não sabe, por exemplo, que é uma ração extremamente cara e que não te dá tanto retorno financeiro. E talvez você vai aumentar as vendas num produto que não te traz um retorno financeiro satisfatório. Então, a gente tem que sempre estar muito alinhado com comercial, formação de preço de venda, disponibilidade de fabricação, porque às vezes é uma ração que te toma um tempo muito grande de produção, né? E as rações, Aline, tem todo um processo, porque você não pode produzir ração de animal ruminante, que é boi, antes de produzir uma ração de suíno e aves, entendeu? Você não pode produzir uma ração, porque você tem que ter toda uma limpeza do sistema geral. Porque a partir do momento que você falou que uma ração de vaca tem ureia, aí você vender uma outra que não tem ureia, e se fizer um teste e achar ureia nela, aí, tipo assim, você já pode ser autuado pelo mapa, assim, tem que ter Tem toda uma condição legal, né, nessa história. Sim. Bacana, mas é isso mesmo. Para você planejar rever os recursos de médio e longo prazo. Programar, você já vai estar estudando, avaliando as condições de curto prazo. E que é aquilo que está ali à frente no próximo mês, na próxima semana, nas próximas semanas, nos próximos dias. E aí é o que está ali mais próximo da nossa realidade do dia a dia, né? Programar é traduzir as necessidades do curto prazo em programação de produção, em lista, agenda daquilo que precisa ser produzido, né? Na ordem que precisa ser produzido. Por exemplo, como você está dizendo aí, a ordem de produção da ração interfere na qualidade e nas condições de legislação, né? Você não pode ter uma ração que tenha ureia, por exemplo, que é a contaminação cruzada. Se você está fazendo uma outra ração medicamentada, a medicação que você dá para o suíno é diferente da medicação que você dá para aves, e aí uma não pode ter contaminação da outra. Então, assim, cada indústria vão ter as suas particularidades, né? Então, por exemplo, na indústria de alimentos, você tem a questão do glúten, né? Então, tem linha de produção que não pode nem sonhar em passar perto de uma farinha de trigo. Então, você tem que ter programações específicas para linhas de produção específicas. Muito provavelmente na área de laticínios também tem as suas restrições, e a gente não vai poder, por exemplo, lactose, né? As contaminações ali por produtos especiais como o zero lactose. Então, a gente tem as particularidades de cada processo e de cada indústria, e aí a gente tem que saber
fazer a programação, levando em consideração, por exemplo, esse mapa de limpeza, né? Essa condição de limpeza que o Antônio falou. Tem que levar em consideração, por exemplo, uma contaminação cruzada por glúten ou por lactose, que também acontece na indústria de alimentos. Na indústria moveleira, por exemplo, você tem que levar em consideração tempo de prensagem, né? Então, você está fazendo um móvel que tem muitas curvas, aí ele tem uma parte lá que ele requer prensagem, então isso vai demorar um tempo. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração na hora de programar, para a gente não ter as ociosidades, né? As perdas de tempo, perda de material ao longo do processo produtivo. Aline, e uma coisa que é interessante, eu não sei nas outras indústrias de alimentos, têxtil, de madeira, de móveis, mas o que se usa na indústria de ração para fazer a limpeza do sistema é o fubá. Que a gente usa para fazer a ração. Então, assim, se você não tiver tudo programado certinho, você vai gastar mais fubá para fazer a limpeza, e aquele fubá você tem que jogar ele fora. Ele tem que ser descartado. Então, quanto mais eu usar, mais prejuízo com limpeza eu tenho. Coisa que eu poderia ter planejado tudo certinho, tudo montado para poder ter um esteiro de produção, para mim poder limpar uma vez. Não, aí eu vou ter que limpar 3, 4 vezes com X quilos de fubá. Na indústria de alimentos, você tem 2 fatores: o consumo de material de limpeza e o consumo de tempo. Né? Porque quando você aumenta as setups na linha de produção, as trocas, né? E você tem que fazer circuitos de limpeza que são, às vezes, muito demorados, você aumenta aí, você diminui a disponibilidade do equipamento fazendo esses setups, né? Fazendo essas limpezas. E o consumo de material de limpeza também vai lá nas alturas, porque você tem que você vai fazer uma limpeza que é base ácido base e ácido, você tem que gastar os dois, né? E fazer essa limpeza acontecer, fora a água, né? Que é um recurso que a gente deveria já estar muito preocupado em não consumir. Então, na indústria de alimentos é a mesma coisa, a gente às vezes não faz essa limpeza por um material, né, como você mencionou aí, que você passa o fubá na máquina, mas a gente tem que desmontar equipamento, muitas vezes passar circuito de ácido, de base, de material de limpeza de modo geral, e aí o consumo disso é muito importante, além do tempo. Né? Assim, eu acho que tudo que você não tem planejamento, você vai gastar alguma coisa. Com certeza. Ou dinheiro, ou recurso, alguma coisa você vai gastar quando você não planeja, né? Com certeza. Você gasta mais pessoas, ou você gasta mais tempo, ou você gasta mais material, né? Então, se você não planeja, não faz um planejamento bem feito, alguma coisa vai ter perda. E aí, na hora do aperto, né, a gente deveria ter planejado, mas na hora que deu o problema lá e que o planejamento já não tinha sido feito, a correção tem que ser feita para você não ter uma perda maior que a perda do cliente, ou a perda de qualidade, ou a perda do cliente no final das contas, né? Então, fica sim mais caro a gente fazer esses remendos, né, no processo em função de um problema de programação. Já programando é difícil dar 100% certo. Quem trabalha com PCP tem que ter uma certa flexibilidade e até para não se desanimar como profissional, né? De que as coisas podem acontecer, né? Os problemas eles podem acontecer, a gente tem que estar ali para ajudar a saber resolver e a tentar mudar o processo para que ele não ocorra mais, cercando, né, todas as possibilidades para evitar que ele ocorra novamente. Mas a gente tem que ter uma capacidade de adaptação bem rápida e bem dinâmica, porque senão a gente sofre muito, né? Não é tão a ferro e fogo, né? A gente precisa saber contornar as dificuldades do dia a dia. Uma coisa que PCP lida muito as exceções que viram regra do comercial, né? Então, no dia a dia a gente tem muita essa condição de ter o comercial sempre com aquelas exceções que a gente precisa tratar, né? E saber cercar aquilo que dá para resolver, para a gente favorecer o cliente, aquilo que dá para a gente
manter o processo original para evitar bagunça, né? Então, o PCP ele é o balizador dessas ações, né, no dia a dia. Certinho? Lara, escreve aí para mim, tá tudo certo? Quer fazer algum comentário? Deixa algum comentário escrito aí pra gente ter a sua participação, tá? Beleza. Ela já escreveu para nós que tá tudo certo. Bom, continuando, eu gosto dessa figura. Vocês estão vendo a figura? Sim. Essa figura eu desenhei ela quando eu fui fazer um curso de formação de gestores, quando eu ainda trabalhava na Formatar, né? A gente tinha um curso lá de formação, e a minha aula era uma aula já de PCP, né? Onde eu englobava todos os assuntos, para dar o exemplo de por que a gente, lá no começo, né, quando eu conversei aqui no início da aula, por que chegou um ponto em que eu entendi que à medida que a gente estabelece um PCP numa pequena indústria, a gente consegue organizar todo o processo de inteligência de produção daquela indústria. Entendendo então que o PCP, a função, né, do PCP é trazer as quantidades certas no momento certo com menor custo. Deixa eu pausar aqui que tem alguém me chamando. Boa noite, Cirilo. Boa noite. Tudo bem? Tudo bom. Ok. Eu já estava aqui falando sobre uma estratégia de como eu comecei a ensinar na formação de gestores para a indústria, para formação de gestores num curso de consultoria que eu fazia pela Formatar. Eu já estava mostrando aqui essa figura, dando o exemplo de como que a gente estrutura um PCP, né? Oi, Wellington, chegou em hora boa. Já estava na figura aqui para mostrar sobre a lógica do PCP. Então vamos lá. Tendo o PCP como centro, né, desse ensinamento, dessa lógica de atuação na consultoria, qual que é a estratégia? Então, primeiro a gente vai lá e fala de engenharia do produto. Lembra da primeira aula? Nós falávamos da segunda aula, né? Nós falávamos de ficha técnica, não mencionamos exatamente o custo da mercadoria vendida, mas nesse treinamento lá a gente detalhava que a partir da ficha técnica a gente consegue fazer, né, a formação do custo da mercadoria, os parâmetros técnicos de processo, né, que nós falamos também bastante na aula de produção, sobre processos especificamente, fluxo, capacidade, nós falamos um pouco de capacidade também na aula de produção, sequenciamento, lead time de fabricação, mix de produto e as restrições que são os gargalos. Então, o layout que favorece, as restrições ou gargalos que a gente tem nesse processo, a capacidade de cada linha de produção, a lógica de sequenciamento. Então, toda essa parte de processos também a gente abordou na aula de produção. Falamos sobre suprimentos, né, que é a parte de entrada e saída de materiais, e aí especificamente falamos na primeira aula sobre isso, sobre a parte de abastecimento de matéria-prima, de como a gente tem que tratar as entradas e saídas para a gente ter o controle, né, efetivo dos estoques. Falamos da melhoria contínua, né, que é uma das etapas aqui da qualidade. A padronização vem muito de encontro aos parâmetros de processo, que a gente falou bastante também em função de ter parâmetros bem estabelecidos, né? A parte de recursos, nós falamos de pessoas, especificamente, né, sobre o tema pessoas, falamos semana passada. E aí, para complementar isso, a gente agora tem que falar de planejamento comercial, que eu já acabei falando bastante coisa aqui no início, né, de como faz essa interface com o comercial, que a gente tem que estar sempre ali do ladinho do comercial para entender as estratégias, entender o rumo que ele está levando a empresa, né, para a gente entender para que rumo a produção também vai.
Então a gente fala de histórico de vendas, a demanda atual, a demanda futura, para a gente conseguir traçar o planejamento, né, os recursos de médio e longo prazo, e a programação, que é aquilo que é de curto prazo, que a gente tem que executar e tem que colocar no planejamento. Resultado disso vai sair, né, ordens de compra, que aí a partir de tudo que a gente já conhece das demandas da engenharia de produto, da engenharia de processo, vão sair aí as ordens de compra, os controles e monitoramentos que serão necessários, que é a parte de programado versus produzido, estoques reais, os indicadores, que a gente também comentou aqui, numa aula específica sobre indicadores. E ao final, a gente tem esse modelo, que é a engenharia de produto, planejamento comercial, engenharia de processos, suprimentos, qualidade, recursos, como as entradas desse processamento que a gente exemplificou aqui, e as saídas desse processo são os controles e monitoramentos, o plano mestre de produção, que aí é aquele planejamento mais global que a gente faz aí mensalmente, e muitas empresas traçam isso até semestralmente, e depois o desdobramento delas em rotinas, em roteiros semanais ou já diários, né? Aquilo que você está planejando para fazer no mês, na semana, depois desdobrando em dias. E por fim, a ordem de produção que vai efetivamente para o operador da máquina. Então, aquilo que ele tem que fazer hoje está lá do lado dele, ele só tem que saber aquilo que vai fazer hoje. Não adianta você querer que o seu operador de produção fique com a programação do mês, da semana, né? Ele precisa saber aquilo que ele tem que produzir no dia. E pronto. Né? No dia seguinte, ele tem uma outra ordem, ele tem que cumprir aquela ordem. Então, à medida que você caminha para essa distância, né, no tempo, planejamento de semestre, de mês, você está muito na esfera do planejador. À medida que você vai chegando no plano de produção, na produção semanal, diária, já está muito no domínio do gestor da área. Então, o gestor da área já tem que saber que na semana que vem ele tem alguns produtos já planejados para que ele produza. E o operador de produção ele tem que ter ciência daquilo que ele vai produzir no dia. Conseguiram entender? Ficou claro? Querem perguntar alguma coisa? Não? Vixe Maria, vocês entenderam nada, vocês entenderam tudo. E o Wellington? Fala aí pra nós, você que já é PCP, me fala aí, o que você achou? Peguei o bonde andando aqui agora, tomei ausente esses dias, igual eu tinha comentado com você, bem apertado de trabalho. Só que eu achei bacana a sua colocação a respeito do planejamento diário, não tentar, como posso falar, não tentar adivinhar o dia seguinte, planejar o dia. Uhum. Viver o dia, tentar fazer com que aquele dia seja um dia produtivo realmente. Uhum. E, consequentemente, se você tem um dia produtivo, você vai ter uma rotina produtiva, né? Exatamente. Esse esquema, né? Esse fluxo que foi desenhado aqui, eu vou projetar ele de novo. Eu fiquei com algumas dúvidas nele aí também. Então é nele que nós vamos chegar agora. Deixa eu abrir ele aqui de novo. Apareceu. Qual deles? Primeiro, segundo ou terceiro? Eu não peguei você falando de engenharia de produto. Deixa eu aumentar aqui porque o celular também. Na engenharia de produto. Na engenharia técnica. Custo de mercadoria vendida. Isso aí eu tenho muita dúvida sobre qual que seria o custo de mercadoria vendida ou custo de mercadoria produzida. Isso. Na verdade, é nomenclatura. O vendida e produzida, você tem, vamos pensar assim, a vendida é aquilo que saiu para venda. Se você vende, deixa eu tirar aqui.
Eu vou te olhar e vou comentar. Se você vende exatamente aquilo que você produz, não existe diferença, ou seja, não fica no estoque a diferença, os dois são iguais. Então, a mercadoria vendida e a produzida é exatamente a mesma, porque você não trabalha com estoque, não tem o estoque como intermediário entre a sua produção e a sua venda. Então, vamos pensar, você lá na fábrica, né? Você produz e vende o mesmo item. Mais especificamente, ovos. Você produz os ovos, faz o beneficiamento e vende os ovos. Você não tem estoque de ovo lá. Especificamente nesse caso, hoje vocês não tem nem espaço, né, para ter estoque de ovo. Então é o que vai produzindo e encaixotando, é o que vocês estão vendendo. Nesse caso, o produzido e o vendido é o mesmo. Então, se você tem a mercadoria produzida igual à mercadoria vendida, é o mesmo valor. Agora, se você tem, eu produzo, vamos dar um exemplo mais prático, né? Então, estamos lá, nós, na nossa camisaria, para homenagear a Lara, né, Lara, que está aí hoje só ouvindo a gente. Então, nós vamos fazer aí uma programação de 30 camisetas, 10P, 10M e 10G. Então, nós fabricamos as 30 camisetas. Só que a venda foram de 10M, 5P e 5G. Então, o custo da mercadoria, vamos pensar assim, no montante, né, da vendida e da produzida, foi diferente. Porque eu produzi 30 camisetas, cada um de um tamanho, e vamos entender que cada uma levou uma quantidade de tecido, né? Algumas graminhas a mais de tecido, mas levou. E o que foi vendido não necessariamente foi a mesma quantidade, o mesmo mix. Então, quando a gente vai fazer uma apuração de resultados, que a gente coloca o CMV total, né, daquela linha de produção, o mix vai fazer muita diferença na hora de calcular o custo de mercadoria vendida para o custo de mercadoria produzida. Né? Então, a referência sempre é aquilo que, geralmente, a referência é aquilo que é vendido, que aí a gente tem um balizador de acordo com o que foi faturado. De onde vem o custo de mercadoria vendida? Da ficha técnica. A ficha técnica, lembra que nós fizemos uma ficha técnica que tem, então a ração tem soja, sorgo, milho, pré-mix, no caso do Antônio, sacaria. Então, tudo que compõe o produto, inclusive a embalagem que ele é destinado, né, compõe o custo dele. Então, se eu coloco um pré-mix mais caro ou mais barato, ele vai afetar o custo no final das contas. Se eu faço uma camiseta com um tecido mais caro ou mais barato, ele vai afetar o custo da mercadoria no final das contas. Se eu compro um tecido, olha que interessante, o rendimento daquele tecido é menor. Então, vamos pensar, para você fazer um produto, necessariamente recortar ali nos primórdios, tá, gente? Já vou dar uma informação que poucas pessoas sabem. Quando a minha mãe, devia ter uns 16 anos de idade, a minha mãe tinha fábrica de confecções, tinha fábrica de roupa, que em Divinópolis era muito comum, né? E eu aprendi a fazer corte e enfersto. Fazia enfersto de cortar com a máquina, inclusive. Então, se a gente pegasse uma malha numa largura menor do que a habitual, na hora de fazer o mapa de corte, ele dava uma perda na lateral que você não tinha como fugir dela, né? Era uma condição daquela malha, a malha mais estreita ou uma malha muito mais larga, você não conseguia aproveitar os pedaços. E aquilo ali compõe o produto, porque é uma condição da sua matéria-prima. Então, se é uma condição da sua matéria-prima, não tem de onde você fugir, né? Você vai fazer vamos pensar, você compra uma massa, a gente fazia muito isso, comprar a massa de pastel que ela já vem numa largura específica. Aquela massa de pastel, ela passa numa máquina onde as bordas, né, elas não são aproveitadas. E essa borda, ela precisa existir para que o fechamento do pastel fique bem feito, mas em contrapartida você não consegue aproveitar ela no processo produtivo mais.
Então, ela é uma perda inerente ao processo. Então, ela está ligada ao custo da mercadoria vendida. Diferente da perda que é pela má gestão do processo. Então, vamos pensar que você está aí no processo produtivo, fez uma batida errada de ração ou fez um corte errado no seu infesto na hora de cortar a malha, e esse corte errado, essa batida errada fez com que você perdesse a sua produção, tivesse perda por não conformidade. Essa não vai para o CMV, essa vai para a conta do seu indicador lá, que vai ficar com perdas, né? Mas não afeta o CMV. O CMV é toda aquela condição de consumo de matéria-prima que é intimamente ligada à necessidade do produto, é inerente ao processo. Então, se para fazer uma camisa eu tenho que fazer um corte, vão haver retalhos, esse corte é considerado como parte da camisa. Mesmo que a gente compre a camisa, a blusa, o short e não venha, né, os retalhinhos junto com o produto. Entendido, Wellington? Eu tinha dado uma pausa no áudio, estava dando um erro. Não entendi, sim. Beleza. E aí eu vou passar para a figura aqui novamente para comentar os demais itens. Bom, então quando a gente fala da engenharia de produto, a ficha técnica, o custo da mercadoria vendida e os parâmetros técnicos de fabricação. Lembra que a gente comentou aqui, perdão, a gente comentou aqui sobre os parâmetros técnicos do processo que afetam inclusive a capacidade, né? Se ele precisa de mais tempo para congelar ou para assar, se ele precisa de menos tempo, se a condição de qualidade do produto está intimamente ligada a parâmetros de velocidade. E aí a gente tem parâmetros técnicos de fabricação, esse, por exemplo, da limpeza que o Antônio acabou de falar, né, que necessariamente ele tem que cuidar para que não haja essa contaminação. Então, todos esses parâmetros técnicos do processo produtivo a gente precisa ter muito claramente identificado para que a gente consiga, na hora da programação, prever isso, né? Para ter menos paradas possíveis, menos setups possíveis, uma produção menos truncada, né? Com tantas paradas de troca que a gente puder, e respeitando os parâmetros técnicos do produto e do processo. Entendido? Entendido. E aí a parte de engenharia de processos, a gente vai favorecer muito mais a parte de o tempo que leva desde o começo da fabricação até o final da fabricação, que é o lead time, né? O tempo de entrada até o tempo de saída, se leva 1 minuto, 2 minutos, 4 horas, enfim, cada processo tem o seu lead time. O mix de produtos, então eu tenho linhas de produção que concorrem com o mesmo produto. O Wellington tem uma situação muito real da realidade dele, que é um tipo de ração que gasta muito mais tempo para ser processada do que outras, né? O Antônio também deve sofrer com essa condição. E esse tempo que é gasto para a fabricação é em função do mix. Ou seja, eu tenho 30 tipos de ração, eu tenho 30 tipos de camiseta, eu tenho 20 tipos de salgados. Todos eles, uma hora ou outra, você vai ter um ou outro que tem mais restrições ou menos restrições, gasta-se mais ou menos tempo. E aí, à medida que você tem que produzir um produto que tem muitos detalhes que te impedem de ter uma boa produtividade, esse produto passa a não ser tão, primeiro, desejado pela indústria mesmo, de modo geral, e ele passa a ser um produto mais caro, porque ele demanda mais tempo de processamento, mais tempo de fabricação. E aí é possível levantar esses custos em relação a quanto tempo que eu preciso de fabricação para cada item. Então, é a mesma coisa da gente comparar. Eu estou fazendo uma camisa totalmente manual,
ou uma camisa toda overlockada, né, que é passada em máquinas super rápidas. Se eu faço um bordado manual ou se eu faço um bordado de máquina. Então, se eu faço um calçado costurado à mão ou se eu faço um calçado costurado à máquina. Então, tudo isso interfere no tempo de fabricação, que interfere na disponibilidade de fabricação do produto, de ocupação de linha. E quanto mais trocas, mais problemas a gente tem aí dentro da programação, né? Mais detalhes a gente precisa reparar para fazer uma boa programação. Certo? Estão conseguindo acompanhar? E hoje eu estou falando demais. Pode continuar. Sim. Bom, entendido então essa parte, vamos falar um pouco sobre planejamento comercial. E aí a gente vai ficar de olho no horário aqui, porque se deixar eu falo umas 3 horas seguidas, hein, gente? Vocês vão me policiando aí, principalmente esse assunto. Esse assunto ele tem pano para manga. Então, do planejamento comercial, o que a gente tem que estar atento? A histórico de vendas. Então, eu necessariamente preciso olhar para o meu passado de vendas, né, como foram as vendas, né, dos meses anteriores, de acordo com o seu nicho de mercado. Então, às vezes faz muito sentido eu olhar para o mês passado, porque é muito rápido o giro do meu produto, ou às vezes faz mais sentido eu olhar o mesmo período do ano passado. Vou dar um exemplo para vocês. Construção civil. Existe uma sazonalidade da época da chuva e a época da seca. Então, na época da chuva, a sazonalidade ou a venda tende a ser maior de itens de acabamento, de itens que são de construção interna, né? Que pode estar chovendo lá fora, que o profissional pode estar lá dentro fazendo acabamento. Na época das secas, a tendência é vender produto de base, né? Para fundação, para tijolo, areia, brita, cimento, que são esses itens que vai estar na seca mesmo, você vai poder construir sem grandes transtornos. Então faz muito sentido para a construção de modo geral, né, as empresas que trabalham aí com materiais de construção, fazer uma análise de sazonalidade de vendas e até para as futuras compras, em função dessa curva, né, de histórico de vendas. Vamos pensar, a indústria que fabrica, né, o tijolo, o cimento, ela pode enxergar, ela muito provavelmente vai enxergar essa condição de seca e chuva. Lógico, né, um país como o nosso, que é muito grande, e as cimenteiras, que são também empresas muito grandes, né, elas pode estar chovendo num estado, no outro já não vai estar, então ela consegue equilibrar aí o seu histórico de vendas, provavelmente muito em função dessas localidades, né? Tentar segmentar ou levar o seu produto mais para as áreas que estão nessa época de seca e conseguir manter um histórico de vendas. Particularmente nunca atendi uma cimenteira, mas eu acredito que seja bem por aí. Já atendi empresas do ramo de construção, mas no varejo, e aí é assim que eles se comportam na compra, olhar sempre para o período mais próximo, mais parecido. Então, época de chuva, época de seca, faz mais sentido fazer a avaliação dessa forma. Para alimentos, pode ter o mesmo comportamento. Você tem os alimentos sazonais, né? A época junina, julina, você tem um consumo ali de milho, de pipoca, de amendoim, muito mais acentuado do que nos outros meses do ano. Então, a fazer uma avaliação de histórico de vendas para amendoim, por exemplo, ele pode fazer muito sentido olhar para o período no ano anterior. Produtos de giro muito rápido, a gente pode olhar para o mês passado, para a semana passada, para 2 meses atrás e entender que o comportamento seja parecido nos próximos meses, né? Fazendo sempre a projeção que o comercial tem condições de fazer mediante o planejamento que está já estabelecido para o comercial. Certo? Para vocês, as informações de histórico de vendas é fácil de obter,
Ainda é difícil? Como que tá isso para vocês? Olha, para mim, em particular lá na fábrica, é bem tranquilo, sabe? Porque todo pedido que chega, ou via WhatsApp, ou lá mesmo que ainda a gente tem ainda venda presencial lá, tudo é num sistema que a gente contratou que chama e-gestor. Ele é 100% online. Então, assim, dá para você saber o que foi vendido no mês inteiro e projetar uma venda maior ou falar, não saiu tanto, então vamos dar uma segurada na matéria-prima dele, porque não vendeu, então não precisa de tanto mais do que a gente já tinha comprado no mês passado. O seu também deve sofrer algumas sazonalidades na época de frio e calor, né? Consumo frio versus calor. Tipo agora, vamos supor que eu tenho um sal proteinado para o gado a pasto, que é quando da época da seca, que é quando o gado tem que comer um capim mais seco, então ele tem que ter um pouco mais de ureia para dar energia para as bactérias do rumen, quebrar a parede celular seca. Aí na época da chuva já é outra coisa, então aquela matéria-prima eu não vou ter que ter ela para a época da chuva. Entendi. Que aí faz sentido você fazer uma análise numa época específica e não necessariamente no mês anterior. Isso. Né? Bacana. Isabela, tem algum cliente nessa condição? A gente tem clientes que estão olhando por sazonalidade e tem clientes que fazem projeção pela venda do mês anterior. Então, nós temos 2 tipos de clientes. Os 2 casos e as 2 condições, né? Temos as 2 condições dos 2 casos. Entendi. Vou perguntar para a Lara, não, tadinha, senão ela vai ficar aqui um tempão digitando. Depois a gente vê com ela. Ai. E Lara, da próxima vez você vai ter que falar o dobro. Deixa eu projetar aqui de novo. Bom, então a demanda real, que é a demanda atual, e a gente vai corrigindo as demandas conforme as situações. Então, por exemplo, na época que a gente estava aí, a gente não conhecia a pandemia ainda, né? Então, 17 de março de 2020, a gente estava lá assim, não, são só 15 dias, são só 20 dias, só um mês. E aí a gente estava fazendo o planejamento da demanda conforme aquela realidade posta, né? Não tinha como a gente prever que iria durar tanto tempo. Então a gente estava ali, assim como a gente quando anda dirigindo um carro na neblina, né? Você enxerga 2, 3 metros à frente, nada mais do que isso. E aí você vai planejando, fazendo seu planejamento ali de acordo com a demanda atualizada. Não dava, naquele momento, não dava para prever muita coisa, não. Os comportamentos tinham sido mudados completamente, né? O histórico de vendas não tinha como ser levado em consideração mais, porque o cenário era completamente diferente do habitual. Então, na pandemia, o PCP ele foi colocado à prova, porque todos os recursos que ele tem de análise de cenário meio que se tornaram obsoletos, porque não tinha muito o que se referenciar, né? A referência era olhar para o dia seguinte, enxergar para que lado que a banda estava tocando, para a gente conseguir tentar adivinhar alguma coisa que ia acontecer nos próximos 15 ou 20 dias. Então, não foi nada assim muito fácil trabalhar com PCP no início da pandemia, especificamente. E, inclusive, demanda futura, né? Que é o outro tópico aqui. A demanda futura, muito menos, né? Com o passar do tempo, que a gente viu que não seria mais só 15 ou 20 dias, que a gente enxergou que a coisa ia esticar mesmo, né? Que a pandemia seria bem mais do que a gente gostaria ou imaginava. Aí sim a gente começou a fazer projeções com base em cenários bem de realistas a pessimistas, né? Com condição de nada, não tinha, na época me lembro inclusive que a gente não tinha nem perspectiva de vacina, né? Que dirá reabertura do mercado. Nós tivemos uma época de baixa, né? Que foi, se não me engano, setembro do ano passado, que a gente achou assim, não, agora
a ilusão de que o calor vai chegar e esse vírus não vai suportar o calor brasileiro, né? É só uma ilusão, porque logo em seguida a segunda onda veio para pegar todo mundo. E a gente não conseguia, de fato, ter uma projeção de previsão de demanda futura em função dessa loucura que foi, né, a pandemia. Que tem sido, né, graças a Deus está diminuindo, mas que no auge das ondas a gente passou aí por essa dificuldade de demanda. Então, mais um motivo para ter, assim, laços estreitos com o comercial. Eu me lembro que eu frequentei muito mais a sala do comercial do que a minha própria sala na época de pandemia, né? Todo santo dia a gente tinha que estar ali junto para poder pensar o dia seguinte, pensar no máximo a semana seguinte. Não tinha muito mais para onde correr. Bom, e aí já passando para a parte de controles, né? Então, a demanda de comercial, a gente faz uma análise do passado, do presente e do futuro. Eu costumo colocar até uma bolinha de cristal como referência. Nossa bola de cristal tem que ser muito bem calibrada para a gente fazer isso. E a nossa bola de cristal, ela já geralmente está ligada em sistema, ela está ligada ao comercial, a planejamento estratégico. Então tem que ser uma bola de cristal bem equipada. E aí, para a gente, né, ter como continuidade desse fluxo de preparação do planejamento, nós vamos ter alguns controles e monitoramentos. Então, o programado versus o realizado, é muito importante a gente cuidar para que aquilo que a gente programa para a semana, para o dia, se isso tem sido realmente colocado em prática, né, para que lá na frente a gente não sofra eu programei, mas não conferi. E eu acreditava que existia no estoque e de fato não existe aquele produto no estoque. Então, para a gente não cometer esse erro, né, de não ter o produto no estoque, a gente precisa muito cuidar do programado versus realizado. Os estoques reais, né, então ter aí uma condição de estoque muito alinhada, como a gente mesmo deu exemplo lá na aula de estoques, né? Então, estoque alinhado, bem gerido, bem confiável, ele é a base para nossas programações, porque é com base naquilo que eu sei que existe, que a gente vai fazer a programação daquilo que realmente precisa. Se tem um estoque errado, nós vamos fazer uma programação errada, vamos fabricar errado, e o comercial depois vai ter que se virar para vender aquilo que a gente produziu errado, né? Que aí muitas vezes tem que ser com perda de dinheiro, porque tem que fazer um preço especial, e vai afetar lá na frente na margem do produto, né? Nos rendimentos da empresa. E os indicadores de performance, né? A gente precisa de fato estar muito de olho nessas informações, que é com base nelas que a gente vai avaliar se o nosso trabalho está bem feito, principalmente no que diz respeito ao CMV, né, que é a medida que a gente faz esse trabalho de cuidar mesmo daquilo que está sendo usado para fabricar o produto, não está sendo usado nem a mais e nem a menos. A mais ele vai afetar o custo, a menos ele pode afetar muito provavelmente a qualidade, né? Então, fazer um produto respeitando a ficha técnica, para que a gente tenha um custo dele bem próximo daquilo que a gente planejou, é uma das etapas que nós do PCP temos que conferir se está acontecendo. Até pela questão, né, dos recursos que foram comprados, a gente está usando eles de maneira adequada, não está deixando o custo do produto ficar fora, né, daquilo que foi planejado. Matéria-prima que pode sobrar ou faltar, né, e isso vai sendo afetado se a ficha técnica não está sendo respeitada. Então, todos os indicadores precisam estar ali a fácil acesso do gestor de PCP, para que ele consiga enxergar tudo que ele precisa no estoque, nas compras, na produção, no comercial, para ele conseguir enxergar aquilo que precisa ser feito. Quando você tem um mix muito grande, por exemplo, se você não consegue fazer essa análise de mix
muito frequentemente, você pode estar incorrendo num erro grave de produzir produtos que estão tendo uma tendência de queda nas vendas, né? Então, às vezes, o comercial, muitas vezes, na verdade, ele olha para o número financeiro, né? Ele tem um olhar muito focado no número financeiro. Eu estou faturando X% a menos ou a mais em dinheiro. Para o PCP, além dessa informação, é importante que seja em qual produto, ou em quais produtos, ou em quais linhas de produto. Porque se você mantiver o mesmo que foi feito no ano passado, por exemplo, se a referência é o mesmo período do ano anterior, mas você não entendeu que existe uma queda no consumo ao longo dos meses, né, desse item, desse produto que você está vendendo, está tendo uma queda nas vendas, você vai produzir com base no ano anterior e vai encalhar com o estoque. Mesma coisa se a gente estiver falando de varejo, que essencialmente você não tem um PCP, mas o seu comprador no varejo, ele precisa ter uma noção muito parecida com o PCP, porque se ele vai fazer uma compra, principalmente coleções, né? Claro, se um lojista vai fazer uma compra de produtos de moda, se ele não souber aquilo que está com tendência de alta ou tendência de queda em volumes de venda, ele vai comprar algo que não vai vender. E aí vai encalhar, depois vai virar aqueles saldões, né, muito grandes e a empresa acaba perdendo dinheiro aí. Então, fazer o planejamento de produção olhando para o mix é muito importante. Inclusive para tomar a decisão, por exemplo, de tirar o produto de linha. Então, às vezes você tem um produto que ele rouba muito tempo da sua fabricação, não é um produto com uma venda expressiva, ele está ali só te atrapalhando. Se você não tem um olhar para o mix, você vai conviver com aquele problema um bom tempo. Até que um dia que você reparar que aquele produto nem vende mais, você está ali produzindo ainda aquele item. E aí tem que ficar fazendo saldo, tem que ficar fazendo promoção, e aí é perda de dinheiro quando você vende um produto abaixo daquilo que ele foi concebido para custar, né? Certo, pessoal? Certíssimo. Ok. E aí a gente já chega no plano mestre de produção, que é pegar tudo isso aí que a gente comentou e estabelecer como que uma agenda mesmo, mensal, não necessariamente na ordem em que eles serão produzidos, mas a quantidade, pelo menos, do que vai ser produzido de cada item. Então, vamos dar o exemplo lá da ração de novo, né? Então, você vai fazer ração de suínos, ração de gado, ração de equinos, você sabe a quantidade que você vai fazer dela por mês. E aí, depois, você vai avaliar isso no plano mestre. Então, você sabe que vai fazer 20 toneladas de gado, 30 de suíno e 40 de equino. Ok, eu sei que tem que fazer isso no mês. Aí, esse é o plano mestre de produção que você estabelece aí no mês. Agora, quais dias, quais semanas que eu vou produzir essa ração? Eu tenho que fazer um pouco toda semana, porque toda semana tem que sair, eu não posso estocar, porque ela tem uma condição de medicamento que não pode ficar armazenada, o prazo de validade dela é curto. Então, aí começam os detalhes técnicos, né? Vê que a gente já volta nos detalhes técnicos. E aí você vai programar essas 40 toneladas de ração de equino, você vai programá-las, 10 por semana, ou 20 numa semana e 20 na outra, e a distribuição dessa programação mensal é que você vai detalhando semana a semana. E aí depois vai descendo no nível de detalhes de dia por dia. Olha, aqui já é bem bacana porque na hora que eu vou abordar o produtor, fechar uma venda com ele, eu já pergunto quantos sacos de ração você usa por dia. Então eu já faço para ele o planejamento mensal. Ele vai gastar mensal. Então eu sei, tipo assim, se eu pegar o relatório de venda dessa semana, eu sei o que o estoque dele está acabando, que eu vou precisar de entregar ele semana que vem,
então eu já vou falar com ele, sua ração tá acabando, eu sei que ela tá acabando, então, quando de X, Y, Z, se não aconteceu nada demais, eu já botei aquilo em estoque, então eu já vou saber que eu preciso entregar para ele e saber o que eu preciso de produzir na semana. Você é por contrato, né? Não, assim, vamos supor, é mais parceria mesmo, porque eu fecho uma venda com a pessoa, aquilo ali eu crio com ela um relacionamento, que seja antes, um relacionamento durante a venda e o que eu acho mais importante, que é o relacionamento de pós-venda. E assim, no seu caso, quando você faz isso, você cria uma fidelização, né? Sim. E aí essa fidelização é importantíssima para a sua programação, porque à medida que você fideliza, vamos pensar assim, o consumidor final do seu produto, ele é muito fiel, porque ele come aquilo que você coloca lá para ele comer, certo? Isso. Então é o mais fiel de todos. Agora, o seu intermediário, que é o produtor, ele pode não ser tão fiel. Ele pode colocar lá para o consumidor final um produto que não seja o seu, certo? Mas só que o consumidor final, para comer a ração minha, tem que ser uma ração de extrema qualidade. Porque se não for de qualidade, a vaca não vai comer e o produtor vai ver que a vaca não está comendo. Mas eu falo assim, ele não tem o poder de... em certa medida o que você está falando que ele tem o poder de refugar, né? Mas até que o produtor acorde para isso, ele vai comer o que está lá no coxo. Ele não vai virar para o produtor de imediato e falar, essa ração aqui não dá não. Ele vai dar sinais que o produtor vai entender que aquela ração não dá para ser, né? Eu vou te dar um exemplo do que eu imaginei para começar o seu exemplo. Vamos pensar em produto que está na gôndola do supermercado. Então eu fabrico, lenço umedecido. E aí, né, na fabricação de lenço umedecido, o consumidor final pode fazer a opção de ir lá pegar a minha marca ou a marca do fulano. Então ele pode escolher uma ou outra no momento da compra. Sim. E aí, de acordo com esse comportamento, a minha previsão de produção vai ser maior ou menor. Porque se o supermercadista parar de me comprar, por que ele está parando de me comprar? Da mesma forma, o produtor está parando de comprar sua ração, porque o consumidor final não te escolheu. Então, em certa medida, o que você está me dizendo mesmo o consumidor final do seu produto demorando para mostrar isso, ele escolhe. É isso que você está dizendo? Sim, sim. Entendi. É porque na hora que eu comecei a dar o exemplo, eu imaginei que ela não escolhia. Né, que independente de qualquer coisa, a ração que colocasse lá seria essa mesmo. Mas, de fato, em última análise, ela escolhe. Né, o consumidor final escolhe. Então, se o seu produto não é escolhido lá na ponta pelo consumidor final, isso vai afetar o seu histórico de vendas. Então, seja pela qualidade do produto, seja pelo preço, né? Então, seja pela logística de entrega. Pela logística de entrega. Então, o seu consumidor final, ele só refuga por qualidade. Isso. O consumidor final do produto, né, que a gente deu o exemplo aqui, do lenço umedecido, ele refuga por outros aspectos. Qualidade, preço, logística. E assim, isso foi um diferencial que eu quis trazer, porque geralmente, na hora que chega vendedor em fazenda, o pessoal fala, nossa senhora, vendedor, não quero nem ver na minha frente. Só que, tipo assim, eu não chego lá com o intuito, lógico, eu chego com o intuito de fazer uma venda, só que eu chego... A última coisa que eu vou falar na face da terra lá é de venda. Às vezes nem na primeira visita eu falo de venda. Eu falo, não, eu só vim visitar aqui. Então, assim, acaba que você tem que ajudar o produtor, acaba que você tem que ser um pouco de psicólogo, psiquiatra, para poder o cara te tratar como amigo e o que ele pensar que ele precisa para a fazenda em algum âmbito que não seja ração, ele poder te procurar porque confia em você para estar te pedindo informação. Uma vez eu assisti uma palestra que a pessoa mencionava assim, à medida que as pessoas entenderem que a venda é para ajudar as pessoas, elas vão ter menos esse repúdio, né, que as pessoas têm de vendedor, né? Porque a venda nada mais é que o encontro de uma solução para um problema. Você tem um problema, aí você tem alguma pessoa que produz ou que te entrega uma solução.
para você efetivamente consumir aquela solução, tem que haver uma transação comercial, ponto. Então eu tenho um problema, eu tenho uma solução, tem que haver uma transação comercial para aquilo acontecer. Porque você vai estar vendendo uma solução para o cara. É a diferença de quando você se posiciona como solução e não como mais um produto, mais um no mercado de tantos, né? A diferenciação hoje é aquela história que a gente vê falar, né? É experiência, pós-venda, serviço aliado a produto, né? A gente tem visto muito sobre isso no mercado hoje em dia. Quem trabalha com produto vê muito sobre isso, que hoje em dia não é só vender não é só tirar pedido. Não é só tirar pedido. Na verdade, já tem um tempo que já não é só tirar pedido, né? Mesmo os tiradores de pedido tiveram que evoluir porque as redes sociais e os canais de venda online só cresceram, né? Haja vista a pandemia. Então, dito tudo isso, eu quero contar para vocês o seguinte. Aí eu aprendi tudo isso, né? Fui lá e aprendi a duras penas, não tinha feito curso nenhum, não tinha feito formação nenhuma. E aí eu aprendi que se eu fizesse dessa forma, né, fazendo uma boa engenharia do produto, fazendo um planejamento comercial direitinho, de acordo com as estratégias de planejamento estratégico e planejamento comercial, se eu tivesse todos os recursos muito bem controlados e muito bem definidos, os processos também, a engenharia de processos bem delimitada, com todas as informações que a gente falou aqui anteriormente. O setor de suprimentos, né, a gestão dos estoques e suprimentos aqui muito bem controlada, os parâmetros e aspectos de qualidade, as ferramentas, né, também participando desse processo, nós teríamos aí um final aqui de saída, né? Um plano mestre de produção, um plano de produção, ordem de produção, o que garante lá na frente que o produto vai estar na quantidade certa, no momento certo e no melhor ou no menor custo possível. E aí, com base nisso, eu acabei batizando, né, esse método, esse caminho que eu fui construindo ao longo desses anos de consultoria. Eu batizei esse método como o método Pratique PCP, porque eu acredito muito que a prática do PCP ela nos leva a essa condição de estabelecer uma inteligência de produção, estabelecer toda essa condição de Estava projetando para vocês? Ou não? Não. Eu estava aqui falando e não estava projetando para vocês. Aqui. Então, né, esse fluxo que a gente mostrou anteriormente, só para vocês estarem na mesma página que eu, as entradas que nós comentamos aqui, com as saídas, né, de controle e monitoramento, o plano mestre de produção até desdobramento da ordem, e as ordens de compra e as suas demandas, né, consecutivamente, a gente estabelece como um método Pratique PCP, que é muito dessa condição, né, de praticar o PCP em função de ter uma inteligência de produção bem definida. E aí os resultados disso que a gente pode ter processos bem definidos, porque é uma premissa, estoques bem geridos, porque também é uma premissa, né, é uma condição prévia para que aconteça o método. As pessoas também com uma gestão bem feita, porque eu tenho que ter recursos bem alocados e bem estabelecidos, não pode estar sobrando nem faltando pessoas, não pode ter, né, a gente tem que reduzir ao máximo as variações de turnover, né, de absenteísmo e todos os problemas que podem afetar aí o recurso pessoas. Você tem a condição de trabalhar com ferramentas da qualidade, com melhoria contínua, né? Os parâmetros de processo, planejamento comercial, e aí no resultado de tudo isso você tem o atendimento daquilo que foi vendido na quantidade certa, no tempo certo, no menor custo possível. Ficou claro? Bacana demais. Certo?
E é esse método aí por isso que eu construí essas aulas anteriores, né? Para que ficasse claro para todo mundo como que essas peças do quebra-cabeça se encaixam, né? Então não adiantaria, como eu disse mais cedo, não adiantaria eu vir aqui e falar toda essa aula de PCP, né? Para vocês, sendo que vocês não tivessem a dimensão do que é cada uma das peças do quebra-cabeça. Então agora fica um pouco mais fácil desse entendimento. Pelo menos eu entendo assim, né? Eu quero ouvir vocês. Fica mais fácil entender assim? Que às vezes eu tô achando que tá ficando mais fácil, mas não tá, né? Ah, não, pra mim, com certeza, pode... Tipo assim, eu não sou da área e tudo, mas deu pra ter uma visão bem clara do que seria, do que é, e de onde que eu posso chegar com ele, né? É o caminho, né? Independente do lugar onde você esteja, né? Em que fase do processo você está, você consegue enxergar onde você vai chegar. Era essa a ideia mesmo, né? E é bom, Antônio, quando pessoas como você, né, que não necessariamente já tinham consciência disso e veem pela primeira vez, é mais fácil do que a gente que está viciado no processo. Eu tenho que tomar esse cuidado porque eu sou extremamente viciado no processo. Então eu já faço isso há quase 9 anos. Então a minha tendência em ser viciada nisso é muito grande. É por isso que sempre o olhar de fora vai ajudar muito a entender se está no caminho, se a linguagem é essa, o que não ficou claro, né, na linguagem. Só de você falando, eu já vejo coisas que a gente já pode tentar implantar de imediato, que não vai ter gasto nenhum, que não vai ter custo nenhum para isso. Essa é a ideia. Bacana demais. Essa é a ideia. Flávia, quero ouvir um pouco, você que ainda está prestes a entrar aí no mercado, como que é visualizar tudo isso? É bem legal, assim, gostei também da sequência que você trouxe, fica mais fácil mesmo de visualizar, já tinha pensado em algumas coisas nesse sentido, que nem, acho até como o Antônio falou, tem algumas coisas que a gente faz e algumas coisas que a gente pode já observar para colocar em prática, né, não no meu caso agora especificamente, né, mas até dar nomes para algumas coisas, porque tem coisas que às vezes a gente já faz, mas quando você põe um método, você põe uma padronização, facilita para explicar para outras pessoas e dar continuidade nisso, né? Eu acho que isso facilita. Tem muitos dos métodos, muita metodologia de outras coisas, de padronização, de planejamento, que a gente acaba fazendo, mas quando a gente coloca um nome, fica mais fácil de explicar, padroniza, né? E fala que tem já não é tirado da minha cabeça, mas que precisa fazer assim, e que já tem pessoas que o fazem também. É quase que quase que não, é uma referência, né? Então, por exemplo, quando a gente falava lá dos grupos de melhoria contínua, né, do tema melhoria contínua, é muito mais fácil eu dar a referência para vocês do PDCA do que eu tentar inventar a roda e explicar do zero o PDCA. Então, para quem já tem o entendimento do que é o PDCA, já tem o padrão e a referência do que eu estou falando. Então, aí não precisa explicar na essência exatamente o que é, porque já existe um senso comum, né? E quando a gente vai na literatura de PCP, a linguagem, eu sinto muita dificuldade dessa linguagem, geralmente uma linguagem muito técnica, que diz mais ou menos a mesma coisa, mas muito técnica e às vezes muito pensada para indústrias grandes, né, tipo automotivas, siderúrgicas, né, que tem processos altamente complexos e de grande porte. O que eu tentei enxergar ao longo desse tempo é como fazer isso no pequeno, né? Você tem uma empresa ali de 15, 20 funcionários, como é que dá para fazer isso? Dá para fazer isso com 2 pessoas sendo a todas as áreas? Dá para fazer, dá para ir crescendo esse planejamento e controle de produção ao longo do amadurecimento da empresa? Dá. Eu vou dar o caso real que na verdade esse método ele foi experimentado por mim ao longo desses últimos 6 anos. Então, quando eu entrei no trabalho lá na Diviníssimo, naquela época eu já era consultora da Formatar e fui atender o cliente Diviníssimo.
É até uma história bem atípica, né? Eu era consultora da Formatar e fui atender o cliente Diviníssimo. No fim das contas, para resumir, eu acabei sendo contratada pela cliente Diviníssimo e me mantive como consultora na Formatar, né? Aí a gente deu os seus jeitos aí para ficar nos dois lados. E eu não, né? E a empresa Formatar não atendia mais a cadeira, né? O tema operações, já que eu estava lá como contratada. Então, o primeiro passo foi estabelecer isso, estabelecer essa comunicação entre as áreas, começar a fazer os controles de movimentação de entrada e saída de matéria-prima. Do tipo assim, a empresa não tem nada. Você vai querer fazer tudo de uma vez? Não, vamos como o Jack, né? Vamos por partes. Então, vamos pegar estoque, vamos ajustar estoque, vamos pegar expedição, ajustar expedição. E, enquanto isso, as outras coisas estão rodando mais ou menos, mas a gente vai tocando o barco. À medida que você vai juntando esses quebra-cabeças, dessas peças do quebra-cabeça, a figura vai se formando melhor, né? Então, ao longo desses 6 anos, foi esse quebra-cabeça que eu fui montando. E aí, nisso, foram vindo mais pessoas. E à medida que eu conseguia trazer mais pessoas, eu estava formando mais pessoas, né? Então, começamos lá com uma engenheira de produção que estava no 7º período na época. Depois ela foi encarreirada para gerente de produção, e aí nós tivemos que trazer outra engenheira de produção para assumir o PCP. Essa engenheira de produção que está no PCP está sendo encarreirada para gerência de produção também, para coordenação de produção, e a gente vai colocar outra pessoa no lugar dela como PCP. Então, assim, além de uma ferramenta para fazer a gestão da produção ser mais inteligente e mais que dê mais resultado, a gente naturalmente forma gerentes, a gente naturalmente forma gestores. Porque a pessoa que sai dali, ela sai sabendo fazer tudo, né? Sabe fazer gestão de estoque, sabe fazer gestão de produção, sabe traçar as prioridades de programação que está ali junto do comercial com as estratégias do comercial. Entende de processo, entende de produto, então ela está pronta para assumir uma gerência de produção. Então, além de ser uma ferramenta que ajuda a indústria a se profissionalizar, né, em termos de processo, de inteligência de produção, é uma ferramenta, assim, muito rápida. E aí a gente está falando aí de pegar uma pessoa que estava no 7º período. Lógico, a gente tem que colocar aqui que as habilidades pessoais dela eram muito favoráveis, né? Uma pessoa extremamente competente, né? com um comportamento incrível, uma pessoa realmente muito boa de desenvolver, porque era passar a informação e esperar o resultado. Mas com um espaço de tempo muito curto, se não me engano, 2 anos e meio, ela saiu de uma posição quase que de estagiária para gerente. Né? Então, isso foi possível no caso dela. Dessa outra pessoa que já está para o encarreiramento, não foi em 2 anos e meio, mas foi em 3. Né? Então, lógico que tudo depende da disponibilidade da vaga na empresa, né? do contexto de crescimento da empresa. Isso, lógico que o tempo está relacionado também à disponibilidade da vaga. Mas o preparo da pessoa é isso. Você sair de uma condição de não saber nada e poder assumir uma linha de produção como gerente muito tranquilamente aí no prazo de uns 3 anos. Para ser bem pessimista, né? Pode ser até antes, mas para ser bem pessimista, uns 3 anos já é bem possível ter essa ascensão. Então eu entendo que se lá atrás eu tivesse tido a oportunidade de enxergar isso, talvez, né, eu tivesse assumido cargos de liderança com muito mais rapidez. Mas a gente tem que passar pelo que a gente tem que passar, né? Então, talvez fosse necessário, e eu entendo assim, que eu passasse por todo esse caminho um pouco mais longo e tortuoso para que eu pudesse depois ensinar como fazer mais rápido, né? Então, esse é o método. Muito bem. Acho que por hoje já deu, né? A garganta já tá até doendo, tá até seca. Vocês têm alguma pergunta, alguma colocação, alguma coisa que vocês queiram falar?
Eu acho que as dúvidas, tudo, eu já sanei durante a apresentação mesmo. Uhum. E aí o que te for passando ao longo da semana, tá, Antônio? Pode ficar à vontade, mandar lá no grupo, quiser mandar aqui no particular também, a gente conversa. Tá super tranquilo, tá? A gente... as pessoas que querem aproveitar, né, a disponibilidade desse trabalho, tá aí, né? É a hora, né? É a hora. Não sei até quando que vai ser assim não, mas, né? Mas agradecer, né, a presença de vocês que estão aqui, estão enriquecendo a discussão, colocando suas questões, né? Isso é importante para que eu entenda como que vocês estão aí do outro lado, entendendo aquilo que eu estou aqui falando, né? Se está claro, se não está. E aí esse feedback é realmente muito importante. Certo? Vamos tirar. Dá para abrir aí a câmera para a gente tirar nossa fotinha agora para fazer morrer de inveja esse pessoal que não participou da aula? Gente, muito obrigada mesmo. Como eu disse, essa aula não vai ficar gravada. Quer dizer, a aula está gravada, mas ela não será postada. Talvez eu use alguns flashes da aula, né? Algumas postagens aí no Instagram, no YouTube. Mas na íntegra ela não estará, né? Só para vocês que estiveram aqui mesmo. E à medida que vocês, né, entenderem e enxergarem que esse método pode favorecer mais pessoas, agora que vocês já entenderam, né, o método como um todo, chama para o grupo, vamos fazer essa mensagem chegar, né, a mais pessoas e é uma maneira também de me incentivar, né, a continuar, porque isso dá trabalho. Se vocês pudessem ver a bagunça que está aqui atrás, né? Tem caixa, softbox, menino lá fora, trancado. Então, assim, dá um certo trabalho, né? Mas é uma coisa que eu sempre quis fazer, porque é um conhecimento que, se ficar comigo, não vai gerar nenhuma transformação. Assim, só vai gerar transformação naqueles que estão ali perto de mim, que são poucos, né? Não são muitos. Eu posso dizer por mim, em particular, que se continuar, você vai ter um aluno aí, acho que pro resto de quando você quiser fazer. Que eu tô gostando e aprendendo muita coisa. Que bom, Antônio, que bom. É muito bom a gente ouvir que tá colaborando, tá contribuindo, né? Isso não, perfeitamente. Isso faz a gente continuar. Você pode ter certeza que você está transformando muita coisa na vida da gente. Ah, que bom, Isabela, que bom. Ótimo. Então, vamos fazer muita inveja pessoal lá. Semana que vem, o tema de semana que vem, eu ainda estou decidindo. Então, vou deixar surpresa. Porque eu ia falar de sistema de gestão integrado, mas tem um outro aí que está fazendo eu ter dúvidas. Não vai ser um tema técnico, acho que vai ser muito mais um tema abordando essa dificuldade aí que a gente tem no dia a dia com relação à experiência, a falta de experiência no mercado, alguma coisa nesse sentido, tá bom? E aí eu vou falando, contando aí no grupo e nas redes sociais. Show de bola. Então um abraço, gente, fica com Deus, boa noite. Deus, boa noite. Melhoras, viu, Lara? Melhoras para você aparecer aqui na próxima aula. Toma bastante sorvete. Toma bastante sorvete, é gostoso, sair. Ô, Lara, já toma cerveja gelada que já mata tudo. Também, viu? Antônio, gostei dessa. Tchau, gente. Com Deus. Tchau.